Então, sejam todos bem-vindos aqui no Jornal de Anjos, nessa noite de hoje. E, como de costume, nós vamos estar falando de uma mensagem do livro da noite de hoje, Palavra de Vida Eterna, e essa mensagem chama-se Atitudes Essenciais, livro que foi psicografado por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Então, nesse momento, eu convido a todos vocês para a gente focar o nosso pensamento em Jesus. Vamos pensar em Jesus e deixar os probleminhas que todos nós temos, as dificuldades da jornada, tudo lá de fora desse momento. E vamos receber a mensagem divina agora, porque a Marisa é uma mera transmissora da mensagem divina. A mensagem de Deus e de Jesus. E todos vocês, como eu, estou aqui como estudante, estou aqui como aprendiz. Então, vamos lá. Vamos rogando também que a presença de Jesus esteja sempre conosco aqui, para que a gente possa aprender bastante nessa noite de hoje. Então, Obrigada, Cátia. Então, nessa nossa agenda da noite de hoje, a gente tem bastante coisa, mas tudo curto, vou fazer rapidinho, tá bom? Então, a gente vai começar entendendo o que é o sofrimento humano, causas e origens e evolução, o que significa a cruz na antiguidade, porque se vocês prestaram, todos ouviram a belíssima mensagem que a Regina acabou de ler, Emmanuel escreveu essa mensagem baseado em uma parte, uma frase do Evangelho de Lucas, que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser discípulo. Está em Lucas 15, 27, a palavra de Jesus. Então, Emmanuel escreveu um belíssimo texto baseado nesse pequeno parágrafozinho. Então, a gente vai entender o que é o sofrimento humano, porque normalmente nós, como cristãos, mesmo nós espíritas, que tem uma base cristã também, na base da doutrina de Jesus Cristo, a gente meio que conecta ou liga a mensagem simbólica da cruz com o sofrimento nosso na atualidade, e no passado, de 2000 anos atrás, representou foi a forma como Jesus saiu da pátria, da nossa pátria, voltou para a pátria espiritual, ou seja, foi quando ele desencarnou, pregado na cruz. Então, normalmente, a gente interpreta isso dentro da simbologia cristã como o meu sofrimento pessoal, é a minha cruz, a cruz que carrego, é a minha dor pessoal. E hoje a gente vai aprender uma nova concepção, um novo entendimento do que é a cruz, tá bom? O que significa carregar a cruz, cada um de nós. Na antiguidade, o que era a cruz? Era um instrumento de suplício. Depois nós vamos entender quais são as 4 nobres verdades do Cristo. Ele tem muito mais, escolhi 4. 4 nobres verdades espíritas, tem muitas também, escolhi 4. E a cruz, simbologia cristã. E depois, carregando a cruz com Cristo Jesus. Essa é a proposta de todos nós. Isso é que nós temos que entender hoje. O que nós devemos fazer para que eu possa carregar a minha cruz junto com o Mestre. A gente vive nesse mundo e todos nós sofremos, né? Todos nós passamos dificuldades. Todos nós temos problemas. Os sábios da antiguidade costumavam dizer que não existe um só ser humano que esteja aqui na Terra que não tenha um problema, que não tenha uma dificuldade, em algum ponto da sua vida não sentiu ou não ficou tremendamente infeliz. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ter momentos assim. Jesus mesmo fala, e o Espiritismo também fala, que esse mundo aqui, nosso aqui do planeta, ele não é bem um local
de felicidade suprema. Não ainda. Ele ainda vai ser. No futuro, ele ainda vai ser um local de felicidade suprema. Para que o planeta Terra seja um local de felicidade suprema, é preciso que os espíritos, as pessoas, os espíritos que reencarnam nesse planeta, eles atinjam esse estado de felicidade suprema dentro deles mesmos. Então, é preciso que a gente cresça espiritualmente para que o nosso planeta também cresça. No dia que nós atingirmos essa felicidade suprema como espíritos, no dia que nós chegarmos nesse estágio, aí o nosso espírito, o nosso planeta não mais receberá espíritos sofredores, como ainda recebe atualmente. É claro que existe uma concepção inteira do que significa felicidade. E o que a gente entende é que o Espiritismo nos explica que felicidade não está em coisas, não está em ter. Felicidade é a felicidade do ser, né? A felicidade de aquisição de valores morais. É a felicidade que você adquire quando você adquire valores morais. Essa é a felicidade do espírito, que é a felicidade dele. Então, é nesse raciocínio que o nosso planeta um dia vai ser um planeta que vai bem evoluído quando tiver espíritos que alcançaram esse tipo de felicidade. Ou seja, já se desligaram de todas as imperfeições do espírito, já se desligaram da maldade, do ciúme, da inveja, da bigotria, do ciúme, de tirar a vida alheia, já não faz mais guerras. Quando nós seres humanos nos desligarmos de tudo isso, nós vamos mostrar a flor que tem coberta de todas essas negatividades. Aí você mostra o seu espírito puro, renovado. Porque isso tudo, a maldade, as guerras, o ciúme, a inveja, todos esses defeitos estão cobrindo o espírito da gente. Vai encobrindo. Quando você for tirando, pensa em umas layers, umas camadas, como se fosse o quê? Uma cebola, uma flor, né? A cebola é um excelente exemplo. Você vai tirando uma camada por camada. Pensa que cada uma é uma imperfeição que a gente tem que jogar fora, né? Então, quando tirar a última camada, fica só a parte pura. Só aquela parte pura. E essa é o futuro nosso. Esse é o futuro nosso como espírito. O sofrimento acompanha nós, seres humanos, desde a origem da humanidade. Desde quando o homem tinha como única preocupação a sobrevivência. E o que o homem fazia quando ele se preocupava em sobreviver? Ia caçar, né? Ia caçar, matava a caça, voltava, comia, quando você tinha fome, ia caçar novamente. Né? Então, desde essa época, o homem já sofria também. Porque existia uma infinidade de problemas, uma infinidade de doenças, que elas não tinham ideia de como a humanidade conseguisse evoluir com tudo aquilo. Era muito sofrimento. Imagine o salto que o mundo nos deu, nós tivemos na nossa evolução humana aqui na Terra, depois que foi descoberta a energia, por exemplo, a energia elétrica. Imagine que salto que a evolução humana deu em termos de ciência, de qualidade de vida para nós, seres humanos. Então, nessa época aqui, dessa foto, não tinha nada disso. Era tudo muito primitivo, e as pessoas se preocupavam em comer, né? Só em comer. Não tinha outras coisas com que elas se preocuparem. Elas tinham que se manter vivas, só isso. Elas precisavam se manter vivas. Só que depois a humanidade foi evoluindo, né? À medida que a mente, ou seja, o espírito, foi evoluindo, porque a cada reencarnação que a gente tem, a gente vai evoluindo, o espírito vai aprimorando a cada reencarnação. É por isso que a gente reencarna. Se antes esse moço aqui era um selvagem, há 5, 10 mil anos atrás, eram selvagens, o espírito dele renasceu milhares e milhares de vezes. Hoje ele é um engenheiro aí do Silicon Valley, ou qualquer coisa
coisa parecida, ou um futuro, alguém assim. Então, o conhecimento, ele não dá saltos. A gente tem que se esforçar, a gente tem que estudar. E o conhecimento de Deus, essa melhora que a gente tem que fazer em nós mesmos, é feita também de forma gradativa. Ou seja, cada reencarnação nossa, a gente aprende um pouquinho, a gente melhora um pouquinho. É por isso que a gente reencarna. É só por isso. Para aprender e adquirir melhor conexão com Deus. Porque é essa a finalidade de reencarnar, de nos transformarmos como seres humanos e cada vez mais nos conectarmos com Deus. Então a mente foi evoluindo e também, quando a mente foi evoluindo, surgiu também as aflições, que a mente evoluiu. Foi surgindo também as aflições do ser, né? E surgiu os problemas existenciais, como as angústias morais, resultantes do nosso livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós ainda podemos escolher o que nós vamos fazer da nossa vida. Nós escolhemos entre o bem e o mal. Escolhemos? Sim, escolhemos. Por que muita gente ainda escolhe o mal ao invés de escolher o bem? Quanto tempo ele vai ficar ainda escolhendo o bem? Ele escolhe o mal ao invés do bem porque ainda não tem conhecimento de que a essência dele é divina. E que ele deve escolher o bem porque a essência dele é divina. E é o bem que vai levar ele para perto de Deus. Por isso que ele escolhe o mal. E quando a gente escolhe o mal, o que acontece? A gente traz problemas para o corpo físico aqui e para o espírito também, né? E traz problemas para o espírito também, né? E foi voltado com todas essas dificuldades que a gente encontra aqui na Terra, que a gente tem aqui na Terra, é que Jesus, quando estava sentado, conversando com a multidão que o seguia, algumas pessoas se voltaram para ele e perguntaram para ele, por que o sofrimento? Como eu falei no início, o sofrimento é uma questão filosófica, é uma questão que as pessoas, tanto da antiguidade como até hoje, se preocupam em saber da origem. Por que a gente sofre? O que eu posso fazer para eu parar de sofrer? Como que eu vou consertar esse sofrimento? Então, perguntaram para Jesus a respeito do sofrimento, né? Então, ele falou, a resposta dele foi essa: qualquer que não tomar sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas. Qualquer um que não tomar sua cruz e vir após mim. O que é a cruz? Se nós chamarmos, entre aspas, cruz aqui como um sofrimento, ou como, vamos mudar a palavra, vamos dizer as dificuldades que a gente tem aqui na Terra como ser humano. A dificuldade que eu tenho em ser Marisa, de viver aquilo que eu acredito que eu devo viver, de procurar ter aquilo que eu acredito que eu devo ter, ou ser aquilo que eu acredito que eu devo ser. A gente tem dificuldade nesse caminho? Tem. Mas o que Jesus nos aconselhou? Pegue as suas dificuldades, lidere-as, faça isso seu, aceite e trabalhe nisso. E venha comigo, me siga. Porque quando você pega as suas dificuldades e tenta seguir Jesus, você segue o Jesus, os ensinamentos que ele deixou, porque a mensagem dele vai até lá. Todos os ensinamentos que foram passados para a humanidade, como se fosse naquela época de 2000 anos atrás, continuam válidos até hoje, vai continuar válido eternamente. Eternamente. Nunca vai ser legal, nada. E quando eu assumo as dificuldades que eu tenho, os problemas que eu tenho, a carga que eu tenho, e vou em busca de Jesus, o que acontece comigo? As dificuldades vão ser mais fáceis de lidar com elas? Certamente. Certamente não, é quase 100%. Se você pegou, aceitou o que você é, o que você tem, as dificuldades que você tem hoje, e você procura Jesus, você vai aprender a lidar com essas dificuldades melhores. E aquilo que a gente chama de sofrimento, você não vai ter. Você não vai sofrer. Dizem que estando aqui na Terra, a gente sente dores, né? Todo mundo sente dor. Mas a escolha de sofrer é nossa. Eu posso passar pelo problema maior que existe.
sobre a nossa se encontrar de frente com um problema muito difícil de lidar. Problema de saúde, perda de entes queridos, perda de financeira, perda assim, ou tudo ao mesmo tempo, que já acontece com algumas pessoas, tudo ao mesmo tempo. E essa pessoa pode, vai sentir dor, é claro que vai sentir dor, a gente ser pode sentir dor. Mas ficar lamentando, chorando, ou se voltar para hoje a Deus, meu Deus, tu és o Pai, tu me deste tanto sofrimento, é assim que a gente fala. Só que a gente está se expressando errado. Porque a dor que a gente sente não foi Deus que nos deu. A gente adquiriu essa dor através dos nossos atos passados. Que pode ter sido nessa encarnação ou em outra encarnação. E aí a gente chega lá, tá bom? A gente vai falar nesse assunto um pouquinho mais na frente. E aqui eu pergunto, qualquer um que não tomar a sua cruz, como Jesus falou, a minha pergunta é a cruz um símbolo de sofrimento humano depois de Jesus? Sim, é um símbolo. Nós vamos estudar e chegar lá. Vamos ver como é que a gente chega lá, né? Há 2000 anos atrás, a cruz era um instrumento de punição. Quando as pessoas elas tinham algum problema com a lei, quando elas, enfim, infringiam a lei, roubavam, matavam, alguma coisa parecida, ou infringiam os hábitos, ou cometeram esses crimes políticos, daqueles que o tribunal julgasse que a pessoa deveria morrer, deverá ir para uma pena de morte. Isso é o que era, como era feito. Na atualidade, uma pessoa recebe uma pena de morte, ela pode morrer de uma injeção letal, né? Não sei quais são as outras formas, porque a letal não existe mais, né? Injeção letal e outras coisas. Há 2000 anos atrás, era cruz. Agora, o que nos chama a atenção aqui é que nós acabamos de ler um livro chamado Paulo Estevam, do SSS, e lendo essa palestra aqui, comparando a informação que eu tive, que eu adquiri nesse estudo, com como a sociedade naquela época lidava como a lei lidava com as pessoas naquela época, é assim, uma coisa impressionante, como eles faziam questão de fazer com que as pessoas pagassem pelos crimes que elas cometeram através da dor do suplício mesmo. Imagine arrancar unha. Gente, você lê o Paulo Estevam no final, ele falando que os cristãos sofreram nos últimos, no ano 64, quando começaram a matar os cristãos dentro dos galpões lá em Roma, quando os cristãos eram jogados por leões. Muitos eram jogados por leões, mas muitos iam para a prisão. Muitos eram jogados dentro do fogo de água fervendo, do balde de água fervendo. Outros eram jogados dentro do balde de óleo fervendo. Outros eram tocados fogos enquanto estavam vivos. Assim, eles sentiam prazer em martirizar as pessoas dessa forma. É assim, uma coisa fora de entendimento, assim, pelo um pouco do entendimento que a gente tem hoje, né? Mas então, eles gostavam não só, quando eles condenavam uma pessoa, não era só condenar uma pessoa, eles faziam questão de levar aquela pessoa ao suplício, que ela sofresse o máximo possível antes de morrer. Então, a cruz, naquela época, era vista como essa questão máxima do suplício. Agora, cara, tinha um vídeo, por que não apareceu? A gente vai ver aqui um pouquinho de um vídeo, 3 minutos só, e está em espanhol, viu? Para quem não fala português, sobre a crucificação.
Não pode correr. Não pode correr. I just, I don't feel well. Jesus. Essa é uma cena do filme, 3 minutos do filme Ben-Hur. E aqui eu quis mostrar para vocês o último momento do Cristo. Não sei se vocês assistiram esse filme, ele foi produzido esse ano. E o ator por Jesus Cristo é o Rodrigo Santoro, né? Produzido em 2016. Né? Eu pessoalmente fui assistir o filme, muito bom o filme. Então, era o instrumento de Cristo, e aí foi os últimos momentos do Cristo representado aí nesse filme, de como foi o sofrimento dele, como que eles faziam com as pessoas quando elas recebiam pena de morte, né? Assim foi a forma que Jesus morreu. Agora, antes dele passar para a pátria espiritual, ele deixou 3 anos de trabalho. Nesses 3 anos de trabalho, que foi a entrega da doutrina cristã que foi feita, que ele fez, ele passou 3 anos pregando naquela área lá da Galileia, e tudo que ele fez, tudo que ele falou, está escrito, foi escrito pelos 4 evangelistas no Novo Testamento, né? E foi como ele desencarnou. Eu acredito, aqui eu posso pedir licença e dar a minha opinião pessoal, foi a forma que ele desencarnou, é porque era a forma como a sociedade naquela época condenava as pessoas, como que elas trabalhavam, no caso, quando uma pessoa recebia a pena de morte. Né? Agora, antes dele, ele deixou essa mensagem belíssima, essa história belíssima que é o cristianismo.
por tudo que ele fez. Ele veio com essa responsabilidade de ensinar para nós a sermos melhores seres humanos, ensinar-nos a viver com amor, aprender a perdoar. E a essência de todos os ensinamentos dele foi amor. E não satisfeitos com o que ele trouxe para a gente, matando na cruz. Mas ele deixou um belíssimo trabalho que vai durar a vida inteira. Nunca vai acabar, né? Como ele fala. E o reino nunca passará. Mesmo depois dos céus e da terra, o reino nunca passará. Então, os ensinamentos dele, que foram válidos para 2000 anos atrás, serão válidos até hoje, e sempre vai ser válido a nós aqui no planeta Terra, na humanidade, né? Dentre os ensinamentos que ele deixou, nós destacamos 4 mensagens do ensinamento que ele deu, estava caminhando, e chegou a hora que ele estava subindo no morro, na montanha, quando ele começou a pregar, né? Que aquela pregação que se intitula o Sermão da Montanha, né? E aí, quando perguntaram para ele sobre o sofrimento humano, ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 2. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Por que a gente sofre? Ele respondeu de outra forma. Como vamos ser felizes? Porque bem-aventurança é o mesmo que felicidade, né? Como que eu vou conseguir ser feliz? Ele falou: você vai ser feliz se você chorar, você é feliz porque está chorando. Porque você vai ser consolado. Se você sofrer, considere-se feliz por estar sofrendo, porque é assim que você vai ganhar o reino dos céus. Depois disso, depois que Jesus foi embora, já nos anos de 1800, na França, veio o Espiritismo através dos livros codificados por Kardec. E num dos livros, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala das aflições, do sofrimento humano também. Então, ele fala, nós destacamos aqui, na mesma parte do Evangelho, 4 verdades nobres, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira, a justiça nas aflições. Por que sofro? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando dificuldade agora? Kardec nos fala, o texto é claro, não só a opinião de Kardec, mas a opinião dos espíritos que escreveram, fala que se nós estamos sofrendo, esse sofrimento existe uma causa. A gente não sofre sem nenhuma razão. Estamos sofrendo porque existe uma causa. Então, esse sofrimento, neste momento que existe uma causa, na realidade, ele é uma reparação. É um sofrimento reparador. Porque a causa, fizemos alguma coisa errada no passado, que está causando esse sofrimento da atualidade. Então, esse sofrimento é a reparação. Quando você reparar o que você errou, através do sofrimento, da dor, aí você vai aprender. Aí você não vai sofrer mais, não naquilo. As causas atuais da aflição. Então, como eu falei, que existe uma causa pelo que você está sofrendo. E se você não vê essa causa hoje, isso acontece muito, muito. São pessoas muito boas, com coração enorme, mas que passam dificuldades seríssimas, problemas. Eu não sei por que isso acontece comigo, porque eu não faço nada errado, eu não matei, eu não roubei, eu sou honesta, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa pessoa dentro da minha comunidade, na comunidade pública. Eu faço todo o esforço do mundo para tratar todo mundo bem. No entanto, tudo parece que acontece comigo. Tudo dificuldade acontece comigo. Então, quando a gente não vê nessa encarnação, pode ser que seja alguma coisa relacionada ao passado, porque numa reencarnação passada, você riu bastante, e daí agora, esse sofrimento vem para você reparar o passado. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso não é Deus. Não foi Deus que te jogou a dor, não. Foi você que, pelas atitudes erradas, chamou a dor para te corrigir. É assim que funciona a lei de ação e reação, o causa e efeito. Então, a resignação, depois, acho que eu soltei a segunda, né? As causas atuais aflições. A gente voltando
a causa dos males da terra, a gente vai reconhecer que muitos erros, muita coisa, muito sofrimento que a gente tem hoje é consequência do caráter e do proceder das nossas atitudes do passado, ou do nosso caráter. Imaginemos que um dia, numa outra encarnação passada, a gente não tinha aprendido ainda, a gente não tinha entendido ainda a respeito das leis divinas, que a gente deve amar a Deus, que Deus é nosso Pai maior, que Deus é Criador, que Deus é o Criador da vida, que essa vida que nós temos hoje, ela não é, eu vivo nesse corpo, mas a minha vida não me pertence a Deus. Nesse raciocínio, eu não tenho o direito de tirar a minha própria vida. Eu não tenho esse direito, porque esse direito pertence a Deus. E se eu cometo um erro desses, no futuro, eu vou estar respondendo por isso. Quando eu encarnar novamente, eu vou estar respondendo de alguma forma com um erro contra as leis divinas. Da mesma forma acontece se eu mato, se eu tiro a vida de outra pessoa. Se vontade, a gente responde por isso. Às vezes, dependendo do local, mata-se de forma descontrolada e ninguém responde por nada legalmente aqui na Terra. Vai responder nas leis divinas no futuro. Não importa se vai ser uma encarnação, mas vai ser uma outra. Então, o que Deus fala, que está também no Evangelho, que os Espíritos são bem claros, é que dentro desses ensinamentos de ação e reação, de causa e efeito, tudo que a gente faz de bom, a gente colhe de bom, tudo que a gente faz de ruim, a gente vai ter que responder, vai ter que tomar responsabilidade pelo mal que a gente fez. Existe uma qualidade divina que se a gente não aprendeu, a gente tem que aprender, que é a se resignar. Porque tem muitas coisas que a gente tem a capacidade de consertar. Tem muitas coisas que não existe conserto. E aí a gente tem que aprender a resignar quando não existe conserto. O que é a resignação aqui? É a aceitação. É a aceitação de que aquilo ali está daquela forma e naquele momento você não tem como resignar. Talvez é alguma coisa que aconteceu que vai durar a sua encarnação inteira. Aí a gente tem que trabalhar a resignação, porque a resignação é o que fortalece a gente. A resignação é que faz com que a gente seja superior àquela dor daquele momento. A resignação é que colhe os frutos divinos da evolução humana. E aqui agora, então, a simbologia cristã de carregar a cruz. Então, quando Jesus foi crucificado, como vimos no filmezinho, depois disso, a cruz se torna um símbolo de lembrança e também um símbolo de culto cristão. Na Igreja Católica, por exemplo, tem a cruz enorme, né? E todo mundo ora em frente à cruz. Não é o nosso caso aqui no Centro Espírita, de orar em frente a uma cruz. Mas nós sabemos que o Cristo foi crucificado. A gente ora de forma diferente, né? A gente respeita a cruz e entende levar a cruz ou carregar a cruz simboliza dificuldades e empreendimentos difíceis a serem superados. Como a gente viu no início, foi a interpretação do Espírito Emmanuel. Muitos de nós temos as dificuldades, sentimos a dor, e ao invés de nos voltarmos para o bem, de trabalharmos no bem, ajudarmos os outros, a gente meio que não dá atenção a isso. A gente leva a nossa vida como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma. E aí a gente foca a nossa vida aqui na Terra voltada somente para nós mesmos, para a casa que a gente tem que comprar, para a parte financeira, digamos assim, focado em conseguir tudo o que o mundo pode nos proporcionar, e esquecemos, como o Espírito falou na vertical, né? E esquecemos de fazer o crescimento da horizontal, que é também não só voltar para desenvolver o nosso espírito aqui na Terra, com o que a Terra pode nos oferecer, mas também voltarmos para desenvolver o nosso espírito na área horizontal, fazer o crescimento espiritual, né? Então, a cruz, na verdade, ela não é a nossa dor que a gente carrega. São os empreendimentos, são as dificuldades do caminho, são as pedras do caminho.
essa cruz. Todos nós temos as pedras no caminho? Temos, né? Todos nós temos. Essa aí é a cruz. Como eu comecei a falar, a gente se fixa no aspecto horizontal e não se volta, que é a matéria, e não nos voltamos para o aspecto espiritual, que representa o crescimento do espírito. E aqui, quando a gente se volta só para a matéria, só para a parte material, obviamente, isso vai nos trazer dor. Obviamente, isso vai trazer dificuldades atrozes, se a gente esquece da parte espiritual, né? Então, quando a gente desperta e fala, opa, eu preciso procurar alguma coisa, eu preciso procurar Deus, eu preciso procurar uma igreja, eu preciso do centro espírita, eu preciso, eu estou com filhos pequenos, eu preciso educar meus filhos, dar um pouco de suporte religioso para meus filhos, porque todo mundo precisa ter. Então, você se volta para pensar que você precisa mudar um pouquinho a sua atitude. Aí, o que acontece, né? A cruz do eixo X e Y, que era a cruz que você coloca no ombro, estava no ombro de Jesus, como nós vimos no filminho, ela se transforma em asas. Vem na fotografia para você, não sei se eu consegui dizer bem. A cruz virou uma asa. O que é asa? As dificuldades do caminho. A cruz vira asa quando a gente aceita as dificuldades do caminho e as usa para o nosso crescimento espiritual. Aí ela vira asa. Assim, a gente usa essas asas da cruz para promover o nosso crescimento espiritual, para a gente ser uma pessoa melhor do que fomos no passado. Acho que o espírito Emmanuel é muito profundo nos ensinamentos dele. Toda vez que a gente lê a mensagem dele, a gente pega um entendimento diferente, né? Então, carregar a cruz nesse sentido é liberdade, é aspiração de autoiluminação, é ter um entendimento que o sofrimento que você está tendo hoje, depois que você for reparar um erro do passado, isso vai te levar ao processo de autoiluminação. Esse que é o entendimento verdadeiro do que é a cruz, porque Jesus nos ensinou que as consequências do comportamento humano tanto pode nos libertar para esse crescimento espiritual, como pode nos prender e nos atrasar nessa parte de evolução. Então, carregar a cruz e seguir os passos de Jesus é cumprir com responsabilidade. Com responsabilidade. Os deveres que nos competem dentro da nossa casa, com nossos filhos, com os cônjuges, com os amigos, com a responsabilidade dentro da sociedade em que eu vivo. Isso é carregar a cruz. Ou seja, essa é a nossa vida que nós temos aqui. Como? O que nós vamos levar daqui quando a gente sair? Obviamente, nós não vamos levar nada de material. Nós só vamos levar o que nós aprendemos. Só isso. E não tem outra forma de aprendermos do que nos integrarmos na sociedade em que a gente vive e tentar sempre dar o melhor de nós. É agir em todas as situações favoráveis ou adversas com firmeza e tranquilidade, tendo em mente o serviço, contribuindo com eficiência e equilíbrio sempre em favor do bem. E aí eu estou terminando por hoje. Agradeço a atenção de vocês, de todos vocês. E aqui eu tenho a bibliografia, que é a Palavra de Vida Eterna de Emmanuel, e o website Batuíra, do Centro Espírita Batuíra, de São Paulo, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser saber alguma coisa sobre a bibliografia, converse comigo depois, tá bom? E muito obrigada. Agora a gente vai ter paz lá na sala de mestre.